Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. A segunda edição dessa quarta-feira, véspera de feriado. Já tá todo mundo já naquele clima de feriadão, né? Já tá batendo aquela sede estranha, aquela vontade de tomar uma cervejinha, enfim. Vamos que vamos, mas vamos conversar aqui de Vasco da Gama. O Vasco joga amanhã contra a equipe do Cuiabá. A gente vai trazer aqui a provável escalação do Vasco para esse jogo contra o Cuiabá. Vamos falar também de eleição, né? Porque encerrou hoje o prazo para as inscrições ali das chapas para as eleições do Vasco e a eleição será realmente entre Levenciano e Pedrinho. Já tem data marcada também. Você vai saber aqui alguns detalhes desse pleito, né, do Vasco da Gama. Falaremos sobre Vasco e Botafogo, ingressos esgotados, enfim. Tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando aqui da FUT Fanatics, hein? Você que quer comprar camisas oficiais do Vascão naquele precinho maneiro, FUT Fanatics. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Essa camisa aí tá num preço, ó, super especial. Você pode adquirir lá na FUT Fanatics. E se você utilizar o cupom MACHÃO10, você ganha 10% de desconto, beleza? Em qualquer produto do Vasco da Gama. MACHÃO10 te dá 10% de desconto. A FUT Fanatics entrega no conforto da sua casa com toda qualidade e rapidez. Bom, vamos começar falando aqui sobre eleição, né? Vou falar rapidinho aqui sobre eleição, porque está encerrado o prazo de registro, né, nas eleições do Vasco da Gama. Essa disputa, que chegou a ter 8 possíveis candidatos, será restrita a realmente 2 candidatos. A disputa na eleição do Vasco será entre Levenciano e Pedrinho. O prazo para as inscrições das chapas se encerrou hoje às 18 horas, né, 6 horas da tarde, e durante o dia a chapa Somamos, que tem Levenciano como candidato, registrou a sua participação na eleição do Vasco. Levenciano vai concorrer contra a chapa Sempre Vasco, que tem o ex-jogador Pedrinho, né, como candidato. A eleição está oficialmente marcada para o dia 11 de novembro e será por modelo híbrido, ou seja, com possibilidade do sócio votar de forma remota, né, em casa, pelo celular, pelo computador, ou de forma presencial na sede do calabouço. A empresa responsável pelos votos online ainda não foi divulgada. Então, dia 11 de novembro, eleições presidenciais no Vasco da Gama entre Levenciano e Pedrinho. No canal a gente não fala de política, mas fica aqui o registro, né, que é um assunto muito importante para o torcedor ficar sabendo o dia da eleição e quem concorre à presidência do Vasco da Gama. Levenciano e Pedrinho no dia 11. E antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado para você. Você sabe que nessa rodada o Vasco enfrenta o Cuiabá. O jogo será realizado na quinta-feira, feriado, e você pode dar o seu palpite nessa partida lá na Betberry. Tá aparecendo aqui, ó, as cotações para essa partida. E bom, o Vasco vem aí precisando, né, de uma vitória. O Cuiabá já está mais tranquilo no campeonato, né? O Cuiabá vem de um jogo importante, uma vitória importante contra o Botafogo. O Vasco chega muito pressionado para esse jogo. E aí, quem será que leva a melhor? Você pode dar o seu palpite nessa partida lá na Betberry. O link está aqui no comentário fixado. É parceira aqui do canal Machão da Gama. E continuando aqui a falar, né, de Vasco e Cuiabá, o lateral direito Paulo Henrique, que chegou a ser colocado aí como dúvida, né, para essa partida, porque estava sentindo dores, né, desde o jogo contra o Internacional. O médico do Vasco garantiu ao canal Atenção Vascaínos que Paulo Henrique está 100% para esse jogo. Está 100%, está liberado e está à disposição aí do técnico Ramon Dias. A titularidade ou não do Paulo Henrique vai depender do treinador Ramon Dias. Então não tem lesão, está 100% liberado. Se o Ramon Dias quiser escalar, o Paulo Henrique será titular para esse jogo. Vamos dar uma passada aqui na provável escalação do Cuiabá, antes da gente falar, né, da possível escalação do Vasco, as possíveis mudanças no time do Vasco. Vamos de escalação do Cuiabá. O Cuiabá deve ir a campo com o seguinte time. O Cuiabá tem o desfalque do goleiro Walter, né, titular e capitão da equipe. Deve ir a campo com João Carlos no gol, Matheus Alexandre, Alain Imperiur, Marlon e Riquelme, Ranieri, Lucas Mineiro, aquele mesmo que jogou no Vasco, e Denilson. Na frente,
Cleison, Daverson e Isidro Pita, que fez o gol da vitória da equipe cuiabana contra o Botafogo. Esse deve ser o provável time do Cuiabá, jogo amanhã, 4 horas da tarde, horário de Cuiabá, 5 horas da tarde, horário de Brasília. A partida terá transmissão do Sport TV e vai estar um calor danado lá em Cuiabá, hein? Meu Deus do céu, mas que o Vasco consiga, né, nesse jogo, os 3 pontos que serão aí de suma importância para o Vasco nessa sequência aí de Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora aqui do provável time do Vasco, né? O Vasco se preparou em Goiânia para esse jogo contra o Cuiabá. O Vasco jogou lá contra o Goiás e ficou treinando no CT do Atlético Goianiense, né? Até o dia de hoje. O Vasco ficou se preparando, né, lá no CT do Atlético Goianiense. Inclusive, o Vasco fez uma postagem nas redes sociais agradecendo ao Atlético Goianiense por ter cedido, né, o espaço para o Vasco treinar, etc e tal. Vamos agradecer que também o Atlético Goianiense, o presidente Adson Batista, que faz um grande trabalho lá, pela hospitalidade, né, com o Vasco da Gama. E bom, o Ramon Dias começou a esboçar a equipe, mas ainda tem dúvidas, né, para esse jogo contra a equipe do Cuiabá. É certo que o Vasco terá mudanças, né, para essa partida. O time deve voltar a jogar com seu esquema original e a zaga deve ser formada por Medel e Maicon. O Léo Pelé deve ir para o banco de reservas. O Vasco terá a volta do meia Paulinho, né, que retorna após cumprir suspensão, e fora da escalação inicial contra o Goiás, Praxedes, Payet e Gabriel Peck devem retornar ao time titular nessa partida contra o Cuiabá. A dúvida é qual será a função do Payet nesse jogo. Ele está cotado, inclusive, para jogar como um falso 9 ali na vaga do Verratti, que foi expulso contra o Goiás. Nesse caso, Sebastian e Eric Marcos disputariam ali a outra vaga. Uma provável escalação do Vasco para essa partida é a seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, já que ele está 100%, né? Maicon e Medel na zaga com Lucas Piton na lateral esquerda, Zé Gabriel no meio campo, Praxedes e Paulinho. Na frente, Gabriel Peck, Payet e Sebastian Ferreira ou Eric Marcos. Esse é o provável time do Vasco para encarar a equipe do Cuiabá amanhã. Bom, a rodada vai acontecer no dia de hoje, né? Vários jogos que interessam ao Vasco. E o Vasco vai entrar em campo amanhã sabendo dos resultados dos seus adversários e até com a possibilidade de sair, né, da zona do rebaixamento em caso de vitória. Vamos aguardar, vamos torcer para que tudo dê certo e para que amanhã o Vasco consiga uma boa vitória, né, contra a equipe cuiabana. Eu vou ficando por aqui, mas antes, ingressos esgotados, tá? Vasco e Botafogo em São Januário, os ingressos já acabaram em poucas horas. São Januário vai ferver, né? Caldeirão vai ficar pequeno para a torcida do Vasco nesse clássico, que vai ser, enfim, um clássico que vai pegar fogo, né? Botafogo aí pressionado lá em cima na disputa pelo título e o Vasco pressionado, tendo que fugir ali da zona do rebaixamento. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas, deixe seu like, se inscreva, até a próxima.